Durante o lançamento da segunda temporada de Euphoria, eu vi muitas pessoas criticando a Rue por ser uma viciada que tá agindo como uma viciada. Então eu notei uma grande dificuldade de entender como que um viciado de fato se comporta, e por isso eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, de explicar um pouquinho toda a neuropsicologia em volta a essa condição, e que de fato não é um traço de caráter, é uma doença que, apesar de ter 2 vídeos da Rue aqui no canal, eu nunca expliquei muito a fundo como que a neuropsicologia dessa pessoa, de uma pessoa que sofre da dependência química, ela tá sendo alterada. Então, basicamente, esse vídeo vai ser sobre isso. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Alan Hipólito, esse é o canal Analisando Personagens, eu sou estudante de psicologia, e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo de séries, filmes, animes, jogos e atualidades no geral. Se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like aqui embaixo para que possamos trazer cada vez mais conteúdo e com cada vez mais qualidade pra vocês. Antes de falar sobre psicologia, um recado rápido: a gente tem vários vídeos sobre Euphoria, linkando a psicologia dos personagens da série, então se você quiser ver alguns vídeos depois, o link da nossa playlist vai estar aparecendo aqui em cima, tá bom? Recado dado, e agora bora falar de psicologia. Antes de falar sobre o comportamento da Rue, vamos entender um pouco como essas substâncias que ela utiliza agem no corpo. A dependência pode ser entendida como uma alteração em todo o sistema nervoso central provocada pelo uso prolongado de uma substância. Essa alteração é influenciada por aspectos ambientais, genéticos e da história de vida de cada sujeito. Essas substâncias são divididas em depressoras, estimulantes e perturbadoras. A utilização de substâncias psicoestimulantes, como o pó que a Rue usava, tem como uma das suas características principais a ativação da área tegmental ventral, localizada no sistema límbico. Essa, por sua vez, sinaliza a liberação do neurotransmissor dopamina, o que ativa o sistema de recompensa do cérebro. O uso da substância passa a ser associado à sensação de prazer e de bem-estar, além de provocar estados de euforia. O que a gente tem aqui é a droga se tornando um reforçador positivo, que sinaliza para o comportamento do sujeito que, se ele estiver se sentindo mal, tudo que ele precisa fazer é usar essa substância e tudo vai melhorar. E por isso, a tendência é que cada vez que a pessoa use, ela queira usar ainda mais, por sempre ter como consequência essa falsa sensação de bem-estar. Enquanto outras substâncias, como os opioides, tendo como exemplo o fentanil que a Rue usava, vão levar a uma sensação analgésica, como se toda a dor e incômodo desaparecessem da vida do sujeito. O opioide entra então como um reforçador negativo, diminuindo respostas incômodas de ativação do organismo, como o estresse, a dor e a ansiedade. A ansiedade, inclusive, é uma das maiores dificuldades que a Rue enfrenta todos os dias na vida dela, por ser um comportamento reflexo que é ativado o tempo todo, mesmo em contextos que a ansiedade não deveria acontecer, ou pelo menos não deveria ser tão intensa quanto a que a Rue enfrenta. Uma das razões para isso é que a Rue provavelmente tem o transtorno de ansiedade generalizada, o qual eu já expliquei no vídeo que está aparecendo aqui em cima. Sempre é bom lembrar que tanto os opioides quanto os psicoestimulantes podem levar à dependência química e que nem toda substância vai agir exclusivamente na dopamina, podendo causar modificações em outros neurotransmissores. Porém, essa alteração na transmissão entre os neurônios sempre estará presente em substâncias de abuso, tanto podendo aumentar a quantidade de um neurotransmissor disponível no processo de sinapse, quanto impedindo que o neurotransmissor retorne, bloqueando a recaptação. Um dos possíveis efeitos desse abuso são alterações na motivação. A substância age tornando-se o foco principal da vida do sujeito. Quaisquer outras formas de prazer passam a se tornar secundárias nessa relação. Observamos isso no relacionamento entre a Rue e a Jules, com a Rue deixando de dar a devida atenção à sua namorada. Ela também, como vimos, vai se afastando das amigas, em especial da Lexi, da escola, da família e de qualquer outra possível fonte de prazer que não passe pelo uso de substâncias químicas. A droga ocupa esse espaço de um prazer que é maior do que qualquer outro na vida do dependente, e é recorrente que o viciado vá afastando todos da sua vida e tratando a substância como sua prioridade máxima. Como vocês podem perceber, a dependência química demanda de forma extremamente necessária a terapia, para ajudar com toda a carga emocional envolvida na situação de vício e principalmente auxiliar essa pessoa a buscar a superação desse grande mal. E é por isso que vamos deixar aqui na descrição um formulário para
quem estiver buscando por psicólogos competentes, independente de qual seja a sua demanda. Preenchendo ele, você entra na nossa base para ser direcionado a um profissional formado e capacitado, o qual entrará em contato com você para acordar como será realizado o processo terapêutico, e se você estiver vendo esse vídeo a partir da metade de 2024, eu já estarei formado, apto a te atender também, e quem sabe a gente não se conhece pessoalmente. Voltando ao vídeo, o uso prolongado de drogas tende a levar o usuário a desenvolver tolerância. Com isso, ele passa a precisar de doses cada vez mais elevadas do produto ou de substâncias com efeitos cada vez mais potentes. As pesquisas indicam que isso ocorre devido à adaptação dos receptores cerebrais à presença frequente e exagerada de certa substância. Substância essa que seriam os neurotransmissores. Isso resulta em outro problema. Você pode aumentar a presença de um neurotransmissor, como a dopamina, de forma artificial, usando a quantidade maior de um certo entorpecente e também utilizando substâncias mais potentes. Mas as atividades diárias que você realiza e que te dão prazer, como comer algo que você gosta, ajudar uma pessoa ou fazer sexo, vão continuar tendo a mesma resposta de antes. Em outras palavras, como todo o sistema nervoso central estará adaptado a altas doses de neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, realizar as atividades diárias que antes proporcionavam prazer, que possuem um papel reforçador muito importante na sua vida, já não tem a mesma efetividade de antes para fazer você se sentir saciado e feliz. Você só vai se sentir satisfeito caso use a substância. Aos poucos, ela vai tomando o lugar de tudo o que te trazia bem-estar. Esse é o efeito na motivação do comportamento que o vício causa. Um dependente é controlado pelo uso da substância a um ponto em que praticamente nada mais importa. Uma vez viciado, essa é a terrível consequência, e a pessoa vai fazer praticamente qualquer coisa para conseguir o que ela quer. Não é falta de caráter, é uma doença, que por na visão da sociedade ser um problema que foi procurado por aquele sujeito, merece a condenação. Mas fato é que esse uso pode ser iniciado pelos mais diversos motivos, desde a desinformação que passa por essa romantização do uso, contribuindo para que as pessoas iniciem a utilização dessas substâncias, acreditando que não é tão perigoso assim e que não vão se tornar dependentes, até casos como o da Rue, que buscava evitar as respostas de ativação que eliciavam os ataques de ansiedade dela, mas que, é claro, não é criando um problema maior do que o que você já tinha que você vai resolver um problema anterior, como era o caso da ansiedade que ela apresentava. De início, a tendência é que uma substância como o pó que a Rue cheira leve a uma maior confiança, ao estado de euforia, ao sentimento de ser poderoso e capaz de resolver qualquer desafio, sendo uma sensação de bem-estar praticamente irresistível. Porém, o uso contínuo da substância tende a diminuir esses efeitos com o tempo, podendo chegar a um ponto em que o indivíduo só tenha como efeito o fim dos sintomas da abstinência, sem sentir a sensação de prazer que era proporcionada no início. Observando o comportamento da Rue, acredito que ela não chegou a esse ponto ainda, já que os psicoestimulantes ainda parecem levá-la a um estado de excitação muito evidente, caracterizado principalmente pelo estado de euforia que ela atinge ao usar substâncias. Lembrando que a cada uso ocorre a morte celular de neurônios, o que vai acarretar na perda de memória, capacidade analítica, diminuição da capacidade de resolver problemas, dificuldade de aprendizagem e praticamente implica em resultados aversivos para qualquer processo cognitivo. Isso só vai piorando com o tempo, além de poder levar a transtornos mentais e piorar os que já existem. Em relação ao comportamento de um dependente, a primeira coisa que ele normalmente faz ao ser confrontado é negar o uso. Uma vez descoberto, a tendência é que amenize o quanto isso é aversivo para ele, como é o caso da Rue, tentando convencer a todos de que ela tinha o controle da droga e não a droga tinha o controle dela, o que é obviamente uma mentira. Ela era dependente desde o primeiro episódio da série e nunca teve controle sobre esse abuso. Acha aí, é só maconha. Não tô falando da maconha, eu tô falando de comprimidos. O quê? Eu tô falando de opioides. Eu não tô tomando opioide, Quando você mãe. começou a tomar isso? Eu não tô. Eu não tomei isso. Esse confronto mais direto também vai levar o usuário a tentar desviar o assunto, responder de forma mais agressiva, com violência verbal e até física. Vão se tornar mais descuidados com relação à higiene, mais ausentes com a família e os amigos, porque como nós já discutimos aqui,
a substância passa a se tornar a prioridade absoluta na vida do viciado. Por isso ele exibe esse comportamento egoísta de que só importa se satisfazer utilizando qualquer meio possível para isso. A gente pode cuidar da Não abstinência liga de novo, pro tudo bem. hospital. Se tentar me levar pra essa merda de hospital, a gente vai ter problema. Ru, você tá fora de controle. Larga a merda do celular! Onde é que estão os meus comprimidos? Fala onde você colocou. Onde você colocou? Sai da minha frente! Pra polícia não. E você não vai vai ligar. me atacar. Você não vai ligar. Eu faço o que eu quiser. Eu te criei! Te criei, tá certo? E você não bota medo em mim! Onde estão os comprimidos? Por que você fez isso? E é até surpreendente que as pessoas assistindo não entendam que esse comportamento não tem relação com o caráter da Rue. Qualquer um na condição de vício pode exibir esse mesmo perfil comportamental. Não é a lua dela que tá em Áries, é de fato a condição de dependente. E por aqui chegamos ao fim da análise da Rue nessa segunda temporada, explicando todo esse agravamento do quadro dela que melhorou nos últimos episódios, em que ela realmente se engaja na ideia de ficar limpa pela primeira vez na série. Eu queria chamar você para a rede vizinha, que eu não posso falar o nome aqui, e que nós lançaremos a partir da semana que vem 6 vídeos sobre euforia nela, para dar um start, já que é uma rede que nós negligenciamos um pouquinho até agora, então conto com o apoio de vocês para dar os primeiros passos lá no TK. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever se você é novo por aqui. Vai estar aparecendo na tela a nossa playlist de euforia, dá uma olhada nela. Se você ainda não viu todos os vídeos com os vários personagens da série sendo analisados, ou mesmo algum outro vídeo que tenhamos feito aqui no canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima análise.